o Biri diz que todo bombeiro veterano já teve essas experiências, essa confusão existencial. E que só os chefes se lembram e sabem como é que a roda funciona e a história da profissão. Então ele começa a dizer que os bombeiros surgiram depois da fotografia, do cinema, do rádio e da TV. E hoje tudo se acelerou com a cultura de massa. Hoje os clássicos eles são resumidos a um parágrafo e alguns poucos minutos. Nos dias de hoje, tudo é resumo do resumo do resumo. A política se resume a uma frase, uma manchete, um título. Tudo se volatiliza no ar. Ninguém aprende nada. Vive-se no imediatismo. É apenas trabalho, trabalho, trabalho. Mas sem filosofia não há melancolia. Enquanto Beatty vai falando com Montag, Mildred acaba encontrando o livro que o Montag pegou no incêndio da senhora. Então Montag acaba disfarçando, dá um grito, e a Mildred já dá uma disfarçada também, porque ela, na verdade ela não entendeu o que tinha embaixo do travesseiro. E aí vem um longo discurso do Beatty, que é muito interessante, que ele fala: desenvolva o espírito de equipe e de competição, e o desejo de pensar é eliminado. O discurso é sempre de organizar, super esportes, super competição. As cidades são albergues de automobilistas, refugiados do volante. Quanto maior a população, mais numerosas são as minorias. O governo nem precisa agir, porque a tecnologia tomou conta de tudo. Com os estabelecimentos de ensino dando diplomas sem formar verdadeiros pensadores, é normal que a palavra intelectual seja hoje um insulto. Ninguém nasce livre e igual aos outros, como diz a Constituição, mas cada um é modelado conforme os outros. Cada um é feito à imagem do outro. Vivemos apenas para ser feliz e mais nada. Os livros nos faz pensar e por isso nos deixam tristes. Os funerais são tristes, por isso todos somos cremados no grande incinerador. O ambiente familiar pode minar o ensino escolar. Por isso, baixamos progressivamente a idade do jardim de infância e vamos agora buscar as crianças praticamente no berço. Então Beatty fala sobre o tio de Clarice, que sumiu, e ele disse que o tio da Clarice ele tinha uma ficha criminal bem carregada porque ele era antissocial. A pessoa viciada em telas é bem mais feliz do que aquela que pensa e tenta entender os segredos do universo. O que só é possível quando o homem toma consciência da sua inferioridade e da sua solidão. Por isso as pessoas se envolvem em clubes, reuniões, corridas, sindicatos, drogas, libertinagem, tudo o que seja apenas passatempo social. Então o chefe de Montag, Beatty, ele vai embora e o Montag mostra para Mildred o livro que ele havia pegado lá no incêndio e a esposa dele fica apavorada. Então Montag propõe para sua esposa que eles comecem a ler os livros. Aí ela, que livros? E Montag tinha livros escondidos atrás de uma parede. E justamente aquela parede que a Mildred queria quebrar para colocar a quarta tela. Eles começam a ler os livros, mas não demora muito, a Mildred resolve voltar para sua família. O que é a família? A Mildred ela tinha esse vício de se comunicar com as telas da casa. Então nessas telas aparecem
personagens que falam com você, e esse personagem ele é mecanizado. E onde ele deveria falar o nome, ele encaixa o seu nome, entendeu? É como dizer assim: olá, fulano, como você está, fulano? Ele começa a repetir o seu nome, dando a impressão de que ele realmente está falando com você. E para as pessoas desse futuro, esses personagens seriam como uma família. Então, Montag sonha e se recorda de um senhor chamado Faber, que seria um professor de literatura, que foi colocado na rua, foi demitido, por falta de alunos, na última escola de artes liberais, antes desse novo anormal. Monta liga pro tal do Faber, que tinha uma ficha na polícia, e no telefone pergunta quantos exemplares ainda existem da Bíblia, de Shakespeare ou de Platão. E o Faber fica assustado e diz: não sei nada disso que você está falando. Ele tenta fingir que ele não sabe nada sobre livros. Então Montag pega a sua Bíblia, ele tinha uma Bíblia escondida atrás da parede, e tenta ler, mas ele tem muita dificuldade, não consegue se concentrar, ainda mais que a Mildred está com várias telas ligadas e tem muito barulho na casa. Então Montag resolve visitar Faber e confessa que tem livros escondidos e que gostaria apenas de ter alguém para ouvir o que ele tem a dizer. E também alguém que possa ensinar a entender o que ele lê. Faber é um sábio e lê muito, então ele diz assim pro Montag: nós temos tudo o que é preciso para sermos felizes, mas não somos felizes. Falta alguma coisa. E o que você busca, Montag, não são os livros. O que você busca é o que está dentro dos livros, o conteúdo que está lá dentro. As telas poderiam transmitir esses conhecimentos, mas elas não fazem isso. Você pode encontrar alguns vestígios desse conteúdo nas velhas casas, nas velhas músicas e nos velhos amigos reais. Busque qualidade no conhecimento e não quantidade, não apenas a quantidade. A riqueza dos livros está nos poros. Quanto mais antigo é o livro, mais poros e mais verdadeira será a literatura. Os bons escritores tocam a vida com os dedos. O ódio aos livros é porque eles mostram os poros do rosto da vida. Vivemos uma época em que as flores se esforçam em sobreviver por si mesmas e não pela terra rica ou pela boa chuva. É preciso tempo para assimilar, repouso, dedicar o tempo para aprender e para pensar. Na minha sala, na sala de Faber, ele diz, né, existem apenas 4 paredes brancas. A cultura, na sua totalidade, foi abatida. A nossa civilização está a ponto de ser reduzida a poeira. Na hora da guerra, quando tudo explodir, o que os homens poderão fazer? Citar Milton ou Sófocles? Então Faber lhe mostra um aparelho radioelétrico que ele construiu com um dinheiro que ele havia investido na bolsa há um tempo atrás. E ele mostra para o Montag uma espécie de fone que ele encaixa aqui dentro e fica escondido, de cor verde. O Montag fica com essa pecinha e coloca no ouvido e diz que o Faber pode escutar as suas conversas e o seu dia a dia. E o Faber fica muito contente em poder ajudar de alguma maneira e também de saber sobre a vida do bombeiro. Enquanto Montag vai para casa,
para fazer um teste de se o aparelho funciona ou não, o Faber começa a recitar o texto de Jó. Em casa, Montag encontra Mildred, sua esposa, com algumas amigas. E elas, obviamente, estão vendo as telas. Em uma das telas tem uma moça, uma propaganda seria, bebendo um suco de laranja e sorrindo ao mesmo tempo. E na outra tela mostra o suco descendo em raio-x, chegando no estômago contentíssimo da moça. Então Montag desliga as telas e provoca as convidadas perguntando: onde estão seus maridos? Quando começará a guerra? E aí elas falam: não me importo, na guerra as pessoas não morrem e nós já estamos no 3º casamento, a gente não se comove mais com pouca coisa, nós somos independentes. Montag diz: e se a gente conversar? Como é que estão os filhos de vocês? E uma delas fala: eu não tenho. Nenhuma mulher com bom senso tem filhos. Uma outra diz: eu tive 2, mas por cesariana. Não vale a pena sofrer para ter filhos. Então elas começam a discutir. Com cesariana ou sem cesariana, eu odeio crianças. E aí uma outra responde: mas o sistema é muito bom. As crianças ficam dentro das escolas quase o dia inteiro e todos os dias. Quando estão em casa, elas se trancam nos seus quartos. É que nem lavar roupa suja, você joga tudo lá dentro e fecha a tampa. Então todas começam a rir desse comentário e o Montag aparece com um livro na mão. Faber começa a gritar no ouvido dele, diz: não faz isso, seu maluco. A Mildred fica muito nervosa. Então Montag resolve ler uma poesia chamada Maré da Fé. E eu escrevi aqui um trecho que é bem bonito. Ele fala assim: ah, meu amor, sejamos fiéis, pois o mundo à nossa frente parece um sonho tão diferente, sem verdade, nem alegria, nem amor, nem certeza e nem paz. E as mulheres da casa começam a chorar. Uma delas, indignada, diz assim: a poesia é algo triste, é doente, eu vou para casa, eu não quero mais ver esse bombeiro louco. E ele responde: vá embora, pense nos seus 3 maridos, no divórcio do primeiro, no suicídio do segundo e na guerra do terceiro, na quantidade de abortos que fez, cesarianas e filhos que te odeiam. Pense você mesma como tudo isso aconteceu e o que você fez para evitar. Todas saem furiosas, batendo a porta. Mildred pega um tubo de comprimidos. Então Montag tira o fone do Faber e resolve esconder os livros no jardim. No outro dia, Montag põe novamente o fone de Faber e Faber fala para ele assim: não devemos nos sentir culpados por alertar as outras pessoas. Se estivéssemos em paz e não houvesse guerra, poderíamos dizer ótimo e simplesmente nos divertir. Se esconder